Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um profeta. Na verdade a gente vai conversar sobre o livro de Isaías, que eu acabei de ler recentemente pela, milésima vez, mas dessa vez foi diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um outro podcast chamado Glorioso Dia. Esse outro podcast ele é fruto de um outro curso da Base Cursos, que também tem o nome de Glorioso Dia, e esse curso consiste em estudar os 150 capítulos da Bíblia que falam especificamente sobre o glorioso dia da vinda de Jesus. E o primeiro livro que a gente estudou nesse curso e que foi transformado em podcast foi o livro de Isaías. E porque eu fiquei meses ali ouvindo, aprendendo sobre o livro em aula e gravando sobre isso, esse livro e as reflexões dele ficaram muito presentes em mim. Eu orei muitas vezes sobre aquilo que eu tinha aprendido em aula e tudo mais. E como eu creio muito na soberania e cuidado de mínimos detalhes do Senhor, eu acredito muito que eu precisava ter lido esse livro nesse tempo em que eu li esse livro e que eu estudei sobre ele e que a gente gravou sobre ele. Isaías, assim como vários outros profetas, não estão ali para nos trazer palavras que são confortantes ou coisas assim, né, que alimentam o nosso ego. Muito pelo contrário, o livro de Isaías ele é repleto de advertências e de palavras para lembrar o povo de se arrepender, lembrar de quem eles são, lembrando de quem Deus é, trazendo à memória que haverá um juízo, em que haverá julgamento, mas também, obviamente, lembrando-os da esperança que há no Senhor. Existe um outro episódio que eu já gravei aqui pro Anagrama em que eu falo um pouco sobre a fidelidade de Deus, que surgiu de quando a gente estudou o capítulo 19 de Isaías, em que a gente vê muito sobre a fidelidade de Deus, e essa fidelidade tá ali presente no livro inteiro. E nisso de fidelidade, assim, eu andei meditando até sobre a fidelidade de Deus para com Isaías e de Isaías para com Deus, né? Porque Isaías ficou muito temeroso quando ele foi chamado pelo Senhor para ser um profeta, ainda mais porque Deus falou para ele, olha, você vai profetizar palavras duras, palavras de esperança, mas você não vai ser ouvido. E é óbvio que durante toda a vida de Isaías a fidelidade de Deus esteve ao lado dele, mas é muito valioso ver como um testemunho para nós a fidelidade de Isaías para com o Senhor, sabendo que o chamado seria difícil, sabendo que ele não seria ouvido, ainda assim ele se manteve fiel, como quem toma uma posição mesmo de por mais que eu não seja ouvido, o meu caminho é obediência, se Deus me chamou, eu vou obedecer. Eu imagino que mais dificuldades vão sendo acrescentadas, né, na jornada, sabendo que Isaías profetizava tanto a respeito do futuro próximo ali de Israel, quanto a respeito do destino, né, do futuro distante, a respeito da segunda vinda do Senhor. Eu acho que a gente não consegue imaginar a tamanha dificuldade que o profeta passou, tendo que, né, dar profecias difíceis, palavras difíceis, lembrar o povo de que um dia eles vão ser julgados, lembrar o povo de períodos difíceis que eles vão passar, tendo no seu consciente de que você não vai ser ouvido. Eu tento me colocar no lugar, assim, sabe? Tentando pensar em coisas próximas às nossas vidas. Se às vezes a gente dá um conselho para algum amigo e ele não ouve, a gente já fica chateado. Imagina no caso de Isaías, né? Que ele não estava simplesmente dando um conselho para a nação de Israel, ele estava dando profecias. Olha, se vocês obedecerem, tais coisas vão acontecer. Se vocês não obedecerem, X coisas vão acontecer. E não ser ouvido diante de questões tão sérias assim, né, quanto o destino da nação, quanto a vida deles com Deus, a obediência, o destino final deles deve ser extremamente difícil. Apesar de toda essa dificuldade que Isaías passou, né, durante o seu ministério, é interessante ver que todos os profetas que vêm depois dele bebem um pouquinho da fonte do que ele deixou, né, do legado dele. Muitas vezes a gente vê nos outros profetas eles abordando, aprofundando coisas que Isaías já tinha falado. Então, apesar de toda a dificuldade dele, essa obediência, essa fidelidade ao chamado de Deus, essa fidelidade até com o próprio povo de Israel, deixou um legado que faz parte da história da humanidade, que faz parte de todo o plano que o Senhor já escreveu. E acho que o que mais me marcou durante a leitura toda desse livro tem muito a ver ali com a fidelidade que eu já falei em outro episódio, da fidelidade de Deus. Mas eu acho que quando eu terminei de ler o livro, a mim ficou a sensação de que Isaías estava sendo um porta-voz de uma carta de amor de Deus para a nação de Israel. Olha, é quase incontáveis as vezes em que Deus usa o profeta Isaías para advertir o seu povo, né, para falar para Israel, para se voltar para Deus, para deixar os seus planos, as suas vontades de lado. E mesmo eles rejeitando, caindo diversas vezes, o Senhor se mantém fiel e imutável. Tem capítulos que a gente vê Deus usando Isaías para falar palavras muito duras a respeito do juízo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele lembra o povo, o juízo não é o final. Enquanto houver um coração arrependido, um coração quebrantado, ainda há esperança.
Eu quero deixar bem claro aqui, se é que isso já não ficou claro em todos os episódios que a gente tem aqui nesse podcast, que eu não acredito que as promessas que Deus fez especificamente para Israel são para todos nós. Eu acredito sim que muitos conselhos e muitas promessas servem para nós, mas existem coisas que são específicas de Israel porque Deus escolheu amar essa nação. Isso não significa que Deus não ame a nós, os gentios, mas Ele escolheu uma nação para chamar de sua, e essa nação é Israel. No fim do livro de Isaías, a gente vê até o Senhor falando dos benefícios e das promessas que existem para aqueles que amam a nação de Israel, ou seja, para nós, gentios, que não somos judeus, mas que amamos o povo que Deus escolheu. Existem benefícios e recompensas para aqueles que amam o povo que Deus escolheu, que oram, pranteiam e intercedem por essa nação. A finalidade desse livro de Isaías está em revelar para Israel a centralidade do plano de Deus e para levantar mensageiros entre nós, os gentios, que amam esse povo, orando por eles, intercedendo por eles e fazendo aquilo que o próprio Isaías fazia, ser um mensageiro da verdade do Senhor, ser um mensageiro a respeito da segunda vinda do Messias. Esse livro nos ajuda também a nos colocar um pouquinho no lugar de Israel, né? A gente percebe por que eles fazem acusações contra Deus, por que eles se sentem de tal forma. As dificuldades realmente são inúmeras, mas o nosso papel como mensageiros é estar ali para lembrá-los da fidelidade de Deus, para lembrá-los que as promessas que Deus fez lá para Abraão, para esse povo, né, para todo o povo israelita, essas promessas vão se cumprir. Que com os olhos postos no Senhor, eles vão conseguir se manter fiéis, se manter firmes, mesmo diante de grandes tribulações. Então é por isso que eu digo que para mim o que ficou de sensação quando eu terminei de ler Isaías foi que Deus o usou para escrever uma carta de amor e fidelidade para Israel. Como eu disse, a gente vê milhares de vezes Israel rejeitando o Senhor ou desobedecendo e Deus permanece fiel. Quando Deus usa Isaías para apontar os juízos que vão acontecer lá na frente na história, isso não significa que ele está dizendo que não ama o povo ou que os abandonou. Muito pelo contrário, ele está alertando o povo do que vai acontecer e lembrando-os de se arrepender, de voltar para Deus e de deixar os seus desejos, as suas vontades, os seus planos para trás. Deus os está lembrando de que existe um plano, que coisas vão acontecer e que eles precisam se arrepender. E o melhor de tudo, Deus nos revela o que acontece no final. Ele nos revela que Israel será salvo, ele nos revela que todos os povos vão estar em adoração junto com o seu povo, junto com a sua nação escolhida. Então o livro de Isaías, para mim, de hoje em diante, ele é uma carta de amor de Deus para com Israel, lembrando-os de quem Deus é, lembrando-os da fidelidade de Deus e de sua imutabilidade. Se um dia ele escolheu a nação de Israel, ele vai permanecer fiel a ela até o fim. E é nosso papel, como gentios que estão ouvindo essa palavra, sermos mensageiros a respeito desse glorioso dia da vinda do Senhor. E trazendo um pouquinho para minha experiência pessoal, eu já compartilhei com vocês aqui em episódios anteriores que existem alguns períodos difíceis acontecendo, e nesses períodos difíceis, receber essa palavra, né, estudar sobre Isaías, tem me ajudado muito a focar no que realmente importa, a lembrar que por mais que a minha vida esteja cheia de dificuldades, assim como eu acredito que a sua também, você aí que está me ouvindo também tem suas dificuldades, o plano de Deus é muito superior. As questões que Deus me fez lembrar de orar durante esse período estudando o livro de Isaías me fez perceber o quão pequenas são as minhas reclamações e quão grandioso é o plano do Senhor. Como é grande o amor e a fidelidade de Deus para conosco. Como os nossos olhos precisam se voltar para o grandioso plano do Senhor, para que as nossas questões, os nossos problemas não ganhem a proporção que a gente acaba dando para eles. Mas para que o plano do Senhor, a segunda vinda do Senhor, seja aquilo que arda o nosso coração todos os dias. É óbvio que as dificuldades dessa vida vão nos abater, mas com os olhos fixos no Senhor, com a gente meditando sempre na sua palavra, a gente vai se voltar, a gente vai enfrentar as dificuldades do dia a dia, lembrando da fidelidade de Deus, lembrando que lá no fim Ele vai vir e vai habitar conosco eternamente. Então é isso, eu queria só trazer um pouquinho dessa reflexão que eu tive lendo o livro de Isaías. A minha recomendação para vocês hoje é orem sempre, mas leiam o livro de Isaías com esses olhos abertos para entender que Deus está ali, deixando uma grande demonstração de amor por esse povo. E lembrando que os conselhos que Deus dá para Israel, principalmente a respeito dos acontecimentos do fim, a gente precisa ficar atento, porque muitos desses conselhos também são válidos para nós. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês leiam Isaías e se tiverem reflexões assim parecidas com a minha ou completamente diferentes, compartilhem comigo, é sempre muito valiosa essa troca que a gente tem.
Então é isso, hoje eu vou terminar diferente, eu vou terminar do jeito que eu sempre termino os episódios da base do Glorioso Dia. E já fica aqui o jabá, né? Ouçam o podcast Glorioso Dia. Até o próximo episódio e Maranata!